Bom, pessoal, a Nigredo, ela tem seus paralelos no confronto com a sombra, isso a gente já deu para perceber, né? Porque já é o início ali do inconsciente, né, do confronto com o inconsciente. Como a gente viu nas aulas do curso, a jornada anterior, a sombra, ela tá ali entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, né? Mas necessariamente Jung fala que a sombra é o inconsciente pessoal. É claro que essa sombra ela é contaminada pelo inconsciente coletivo. O autoconhecimento é uma aventura que conduz a amplidões e profundezas inesperadas. Um conhecimento razoavelmente abrangente da sombra já basta para desencadear considerável perturbação e obscurecimento, pois ele gera uma problemática da personalidade, em que o mais das vezes nem remotissimamente se havia pensado antes. Ou seja, o autoconhecimento leva a pessoa às profundezas de si mesmo. E de cara, né, a primeira é a questão da sombra. O conhecimento em relação à sombra, ou seja, um conhecimento razoavelmente abrangente da sombra, já é suficiente para desencadear uma perturbação e obscurecimento na consciência. Partindo disso, pode-se compreender por que os alquimistas designaram a nigreda, ou seja, a negrura, né, deles como melancolia, ou seja, um negro mais negro que o negro. A aflição da alma, como também, né, eles designaram como uma espécie de confusão, ou de modo mais atrevido, como corvo negro. A Nigredo também, pessoal, ela é conhecida como o corvo, ou como cabeça de corvo, era assim como os alquimistas chamavam a Nigredo. Então tem um trecho aqui que fala sobre isso. Corvo ou cabeça de corvo é a designação tradicional da Nigredo, que significa melancolia, negrura, noite, isto é, do estado negro da putrefação, da mortificação, da separação e da solútil. Se vocês observarem, né, a mortificação, separação e solútil são processos alquímicos, e esses processos alquímicos significam o estado de negrura, né? Ou seja, eles fazem parte do processo do estado de negrura. Aqui eu coloquei um rosto de um rapaz totalmente com o olhar perdido, como se ele tivesse mergulhado dentro dele. Na nigredo, ou seja, na negrura, o cérebro se obscurece. Assim diz uma receita de Hermes citada pelo Rosário, de novo o livro Rosário Filosoforum. Essa receita diz o seguinte: toma o cérebro, tritura-o com vinagre forte ou com urina de menino até que ele se torne negro. Esse escurecimento ou anoitecimento é ao mesmo tempo um estado psíquico que, como já vimos, é designado diretamente como melancolia. Ou seja, aqui já temos uma outra chave. O estado da nigreda é um estado psíquico melancólico. Eu acho que já ficou suficientemente provado, né, isso. Bom, aqui fala sobre urina de menino, né? Acho que eu dou uma explicação sobre isso em alguma das aulas, pessoal. Mas urina de menino significa que a criança, né, ela é muito mais receptiva aos conteúdos do inconsciente. Ela não tem repressão, ela não tem, digamos assim, preconceito, né? Então ela é mais fluida. Os conteúdos inconscientes eles passam de forma mais, digamos assim, suave, né, para a criança, porque ela é receptiva. Ela não é rígida, né, como um ser humano adulto. Então é como se a criança ela fosse mais apta a ter esse contato, a fazer uma ponte com o inconsciente. Por isso que a receita fala: toma o cérebro, tritura com urina de menino até que ele se torne negro. Ou seja, quase dizendo assim, pegue o cérebro e misture ele no inconsciente, né? Deixe ele aberto, faça com que ele seja receptivo aos conteúdos do inconsciente. Mas ao mesmo tempo, né, isso significa também que se ele ficar receptivo, ele vai se tornar negro, porque os conteúdos eles vão vir, né,
E esse estado é um estado de depressão, né, de melancolia, como a gente viu. É um estado de inconsciência, de totalmente escuro para o indivíduo. Não existe luz nenhuma, principalmente no início, né. Só vai haver luz, um clareamento, quando alcançar ao dedo. E aí é interessante, pessoal, porque existe um texto alquímico que representa esse estado, né, essa transformação, personifica ele, e aí fica mais fácil para o indivíduo entender. Por exemplo, isso acontece muito nos mitos e nos contos de fadas. Pega-se um fenômeno psíquico, né, e dá a ele, por exemplo, características antropomórficas, que são características humanas, ou então dá-se a ele características teriomórficas, que são características animais. E aqui aconteceu exatamente isso. Eles pegaram o que acontece, né, esse estado psíquico, que é um fenômeno natural, porque isso vem do inconsciente. Eles pegaram esse fenômeno natural e personificaram com características teriomórficas, com características do dragão. Então diz o seguinte: na Aurélia Oculta, que é um texto alquímico antigo, há uma passagem em que a substância da transformação no estado de nigredo, de negrura, diz a si mesma: eu sou um velho caduco e fraco, com o apelido de dragão, por isso estou encerrada em uma caverna para ser rescatado pela coroa real. Uma espada ígnea me causa grandes tormentos, mas a morte enfraquece minha carne e meus ossos. Minha alma e meu espírito me abandonaram, um veneno horrível. Sou comparado com um corvo negro, pois este é o prêmio da maldade. Estou deitado no pó e na terra, para que dos três se forme o um. Ó alma e espírito, não me abandoneis, a fim de que eu possa novamente ver a luz do dia e de mim surja o herói da paz, a quem poderá enxergar todo o orbe terrestre. Ou seja, aqui a gente tem uma personificação desse estado psíquico da Nigreda, caracterizado, personificado como dragão. Bom, os próximos slides que a gente vai comentar é uma contribuição da Von Franz, ou seja, a Von Franz ela vai dar a percepção dela, ela escreve sobre o estado de Nigredo e sobre o estado de Albedo. Ela, na verdade, ela tem um livro, né, chamado Alquimia, em que ela dá a contribuição dela sobre o processo alquímico de transformação. Então, os próximos slides são de autoria da Bonfrance, os textos. Na primeira fase, a nigredo, o material inicial, que é a prima matéria, é dissolvido, calcinado, pulverizado e lavado ou purificado. Trata-se de um estágio perigoso em que costuma desenvolver-se vapores venenosos, bem como ocorrer envenenamentos por chumbo ou mercúrio ou explosões. Segundo antigos textos, vive no chumbo um demônio impúdico que pode causar uma enfermidade do espírito ou alienação mental. O operador sente-se confuso, desorientado, sucumbindo a uma profunda melancolia ou sentindo-se transportado à camada mais profunda do inferno. O nigredo tem seus paralelos no processo de individuação, no confronto com a sombra. Tudo aquilo que se critica nos outros com indignação moral é apresentado nos sonhos como parte do próprio ser da pessoa. Inveja, ciúmes, mentiras, impulsos sexuais, desejos de poder, ambição, avidez por dinheiro, irritabilidade e toda a espécie de infantilidade observamos-nos de súbito em nossos sonhos. Ilusões acerca de si mesmo e do mundo se fazem em pedaços. Ideais são revelados como desejos de poder disfarçados. Convicções sagradas são expostas como vazias. Aqui a Von Franz falando, né, no livro Carl Jung, Seu Mito em Nossa Época. Mais ou menos o que se encontra, né, também, né, nessa fase da Nigredo. Os sonhos começam a ficar muito recorrentes, né?
E aí aparecem vários, digamos, conteúdos inconscientes que é possível discerni-los. Se houver uma psicose latente, o demônio do chumbo, o espírito da gravidade de Nietzsche, pode causar uma verdadeira doença mental. O ego sente-se privado de sua onipotência ilusória e confrontado pelo sombrio e assombroso poder do inconsciente. Essa condição pode durar muito tempo, por anos até, à espera de que tornem conscientes todas as partes sombrias e de que todas as personalidades parciais autônomas, que são, na verdade, os complexos autônomos, né, que a gente estudou nas aulas do curso A Jornada Interior, sejam reconhecidas e subjugadas ou domesticadas moralmente. Ao meu ver, pessoal, essa questão do espírito do chumbo, que é um espírito, um demônio impúdico, ao meu ver, representa um espírito que ele se comporta até de forma um pouco coletiva. Ele seria mais ou menos a alma ou a ânima extraída da prima matéria, porque quando ela é extraída, ela volta para aquele estado original, que é um estado inconsciente de indiferenciação. Esse estado a gente vai ver que ele é muito bem representado na aula da fase prévia de Mercúrio, isso que eu coloquei. Ou seja, a alma ela não pode ser integrada nesse estágio original, ela tem que passar pelo processo de purificação para que ela seja integrada à consciência, né? Para que ela seja integrada à personalidade. Na literatura alquímica, em geral, é dito que o grande esforço e dificuldade avança do nigredo para a albedo. É afirmado que essa é a parte mais árdua do trabalho e depois tudo fica mais fácil. Ou seja, ela está dizendo que a parte mais difícil é a parte da nigredo. Depois as coisas ficam mais fáceis na parte da albedo. O nigredo, ou seja, a negrura, a terrível depressão e estado de dissolução, tem de ser compensado pelo trabalho árduo do alquimista. E esse trabalho consiste, entre outras coisas, na lavagem constante. Por conseguinte, até o trabalho da lavadeira é frequentemente mencionado no livro, ou a constante destilação, o que também é feito com o propósito de purificação, pois o metal se evapora e depois é precipitado no outro recipiente, removendo assim as substâncias mais pesadas. Ou seja, aqui é o processo da separatio, né, da destilação. O mesmo produto passa várias vezes pelo forno alquímico para refinar ele, né, para tirar todas as impurezas. As impurezas subentende-se aqui de forma um pouco mais geral como as contaminações do inconsciente coletivo, as contaminações da sombra, dos complexos autônomos, ou seja, essas partes da personalidade humana, elas vão passar por vários processos de calcinação, de destilação, para que elas sejam integradas à parte consciente da personalidade. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né, que representa esse aspecto da Nigredo. Nós temos aqui o alquimista em um estado de profunda introversão, né? Ele está aqui meditando, enfim, mergulhado nas profundezas. Nós temos o corvo do lado dele, que representa o estado da Nigredo. Os dois anjinhos, ao meu ver, representam a ânima, a alma e o espíritos, que geralmente são extraídos da prima matéria. Nós temos o elemento fogo e o ar acima, né? Vocês podem ver que representam elementos alquímicos, né? O fogo ele purifica e o ar ele separa. Se vocês observarem, existem duas estrelas maiores, que ao meu ver representa os opostos, né? Que eles estão em estado de igualdade aqui, eles estão em coincidência de opostos. E abaixo a gente tem cinco estrelas menores, que representa, no caso, a união, né, dos quatro elementos, formando um quinto elemento chamado de quintessência, que a gente vai ver isso depois nas outras aulas. Bom, esse estado aqui, né, que ela fala sobre esse processo de purificação e que é passado por várias vezes, né, pelo processo de destilação, ela dá um exemplo de como isso poderia ser aplicado, né, como isso é aplicado como uma analogia.
Ela diz o seguinte: a analogia psicológica é feita, obviamente, com a primeira árdua parte de uma análise, quando Vênus, o problema amoroso, ou seja, que ela vai dar um exemplo clássico, né? Mas lembrando que a negrura ela pode ser aplicada em várias situações, né? Então ela fala, quando a Vênus, o problema amoroso, tem de ser lavado, assim como Marte, o problema da agressividade, etc. Todos os diferentes impulsos e sua base arquetípica aparecem primeiro de um modo geral numa forma perturbada na Terra, isto é, na forma de uma projeção. As pessoas amam ou odeiam alguém ou têm um padrão que as deprime e elas não sabem como defender-se. Ou seja, essa questão do metal passar pelo processo de destilação, né, de purificação, tem como base arquetípica que, por exemplo, as partes da personalidade, do caráter humano, né, como simbolizado pelos planetas, né, como Vênus e Marte, né, o Vênus ele representa a parte amorosa, né, da personalidade ali, e o Marte, dentre outros, né, representa a agressividade. Ela fala que geralmente, né, essas bases arquetípicas elas se apresentam de forma muito tremenda, perturbada na Terra, como uma projeção. Ou seja, essas partes da personalidade se apresentam como uma projeção, e geralmente uma projeção perturbada, né? Se a projeção ocorre no exterior, isso significa que Marte caiu na matéria. O princípio de agressão e tudo que ele encobre é visto no Senhor Fulano de Tal, ou Vênus caiu nos altos e baixos de um caso de amor e dificuldades sexuais. E o analisando naturalmente, quando nos procura pela primeira vez, diz-nos que foi isso o que aconteceu, porque para ele a coisa se passa toda no exterior. Primeiro, ela tem de ser retirada da matéria, de modo que o analista diz que devem deixar a senhorita fulana de tal fora disso e examinar o que está acontecendo no analisando. Ou seja, se o Vênus do indivíduo está projetado numa senhora fulana de tal, aí tem que começar a tirar essa projeção e começar a fazer o processo, né, de destilação, de separação. Mesma coisa Marte, né? Se o Marte está projetado, por exemplo, numa agressividade, numa reação instintiva de sempre estar se defendendo, e aí tem que começar a tirar essa projeção e começar a fazer o trabalho interno. Ou seja, a parte da personalidade que antes estava projetada sempre para o exterior começa a voltar-se para dentro e começa a fazer o processo, então, alquímico, né? Essa é a primeira matéria que tem de ser constantemente lavada e destilada, e assim a primeira atividade da OPS consiste em destilar, lavar e limpar repetidamente. O autor fala de 9 vezes, outros falam de 15 vezes e alguns dizem 10 anos. É realmente um processo muito longo e significa, às vezes, repetir interminavelmente o mesmo problema em seus diferentes aspectos. Também é por isso que nos textos alquímicos sempre é feita alusão ao fato de essa parte pode se desenrolar por muito tempo e se caracteriza por intermináveis repetições, tal como infelizmente caímos e recaímos em complexos não resolvidos e que têm de ser examinados repetidamente. Essa questão, pessoal, de passar por várias lavagens várias vezes e isso demorar vários anos, significa a transição da nigredo para albedo. Ou seja, são vários nigredos, né? A gente passa de uma nigredo para uma albedo, depois a gente volta de novo para nigredo, passa de novo pela albedo. Ou seja, são várias vezes que a gente mergulha no inconsciente para poder limpar, né? Poder lavar, purificar das contaminações as partes da alma, né? Que estão contaminadas pelo inconsciente coletivo, pela matéria, né? Pelo lado obscuro da matéria. A brancura que veremos na albedo sugere purificação, o fim da contaminação pela matéria, o que significa aquilo a que chamamos tecnicamente, de modo disciplente, de retrocesso de nossas projeções.
Não é coisa fácil de fazer, é algo muito complicado e difícil, pois não é como se entendêssemos que estamos projetando e, por conseguinte, parássemos de fazê-lo. É necessário um longo processo de desenvolvimento e percepção íntimos para que uma projeção ela regrida. Uma vez retirada, o fator emocional perturbador se dissipa. Logo que uma projeção é realmente retirada, se estabelece uma espécie de paz. A pessoa torna-se tranquila e é capaz de observar as coisas de um ângulo objetivo. Ela consegue examinar o problema ou o fator específico de maneira objetiva e serena, e talvez usar alguma imaginação ativa a respeito do mesmo sem se tornar constantemente emocional ou recair no emaranhado de emoções. Bom, pessoal, aqui já é uma certa alusão à próxima fase, que é a fase da albedo. A Von Franz fala um pouco, né, sobre isso aqui. Então, aqui já é para a gente ter mais ou menos um vislumbre, né, do que será a próxima fase da albedo. Isso corresponde ao albedo e constitui, de certo modo, o primeiro estágio do processo em que a pessoa se torna mais tranquila, mais despreendida e objetiva, filosoficamente mais imparcial. Ela tem um ponto de vista ou, acima do corpo, pode colocar-se no topo da montanha e observar a tempestade que se desenrola embaixo e que ainda está naturalmente em curso, mas pode ser vista sem medo ou sem que a pessoa se sinta ameaçada por ela. Ou seja, a fase da albedo, ela é uma fase um pouco mais tranquila, mas as coisas ainda continuam acontecendo, né? Em termos de Nigredo também. Só que, como se verá, o processo de transição do Nigredo para Albedo é repetido muitas vezes. Quantas vezes, em análise, a pessoa liberta-se um pouco do problema, sentindo-se realmente em paz e, em certa medida, integrada consigo mesma, de modo que o pior parece ter passado? Mas aí, 3 semanas depois, tudo recomeça como se nada tivesse sido feito. Muitas repetições são requeridas antes que a experiência se consolide, até que finalmente o trabalho não ceda e se mantenha firme. Ou seja, a transição da nigredo para albedo, que é a parte das destilações, da separatio, elas são feitas várias vezes. Então, assim, são várias nigredos que a gente mergulha, né, que a gente desce e vai passando pelo processo. Mas quando a pessoa, por exemplo, passa pela segunda ou terceira vez, ela já sabe mais ou menos o que é, então ela não se desespera tanto como no início, como se fosse a primeira vez. Ela já começa a fazer várias associações. Bem, estou passando por isso aqui significa de novo anigredo. Então, assim, ela já fica um pouco mais esperta, né? Não fica tão dada às emoções, mas ainda assim sente muita coisa, ainda sente muito abalo, sente emoções, sai um choro aqui, um choro acolá, ou seja, a pessoa, querendo ou não, ela passa por essas coisas bem tremendas na Nigredo. Bom, pessoal, então encerramos a aula do estado inicial, que é a Nigredo. A gente encerra aqui. Mas a próxima aula, pessoal, que se eu não me engano é a matéria-prima, que é o caos, e a outra aula também que vem depois, que é a fase prévia de Mercúrios, elas são uma continuação do estado da Nigredo. Portanto, a gente ainda vai continuar a falar desse estado, né, psíquico obscuro, desse estado da Nigredo. Pelo que eu percebi, pessoal, a Nigredo ela é o estado mais difícil e mais longo. Por isso que nós vamos ter mais aulas falando sobre esse estado para a gente poder compreender. Então, aqui estão os livros que fizeram parte, né, desde a primeira aula até essa última, como o tema Estado Inicial da Nigredo. Então, a gente se vê daqui a pouco, na próxima aula. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.